Olá, meus irmãos e queridos amigos do canal Tesouro Imutável. Nós vamos estudar um assunto muito importantíssimo hoje, a nossa preparação espiritual. A preparação espiritual do povo de Deus, que é muito importante nesses últimos dias. E eu convido você a, nesse momento, já fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Pai que estás nos céus, agradecemos pela oportunidade que nos dá de podermos estudar a Tua Palavra. Abra os nossos corações e nossas mentes para entendermos o que o Senhor quer dizer a nós através do Seu Santo Espírito, que é o nosso guia, ó Pai. Aquele que nos ensina, aquele que nos mostra através da Sua Palavra o que é a verdade e como essa verdade deve transformar os nossos corações. Por favor, ó Deus, fica conosco em mais um estudo. É o que nós te rogamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel 37. Nós vamos meditar em Ezequiel 37 e peço a você que leia com muita atenção depois, porque não vamos ler todos os versos deste capítulo, mas você pode ler Ezequiel 37, do verso 1 ao 14. Aqui tem uma brilhante meditação a respeito do povo de Deus, do Israel espiritual de Deus nos últimos dias. Essa mensagem, ela teve uma aplicação para a casa de Israel e hoje tem uma aplicação para o povo de Deus nos últimos dias. E assim diz no verso 3, Ezequiel 37, o verso 3, e ele me disse, filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi, ó Senhor Deus, tu sabes. No verso 4, novamente ele disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Agora eu gostaria de ler uma declaração muito forte que está no livro Serviço Cristão. Este livro aqui, Serviço Cristão. Na página 30, diz assim, nenhum entre 20. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Esta obra feita pela metade é um constante negar a Cristo, de preferência confessá-lo. São tantos os que introduzem na igreja seu espírito não subjugado, inculto. Seu gosto espiritual é pervertido por suas degradantes corrupções imorais, simbolizando o mundo no espírito, no coração, nos propósitos, confirmando-se em práticas concupiscentes e são inteiramente cheios de enganos em sua professa vida cristã. Olha só, vivendo como pecadores e alegando ser cristãos. Os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo devem sair entre eles e não tocar nada imundo e separar-se. Que forte essa declaração. E olha só o verso seguinte, no parágrafo seguinte diz assim, deponho minha pena e ergo a alma em oração para que o Senhor sopre sobre o seu povo relapso, que são quais ossos secos, a fim de que vivam. É por isso que nós começamos a meditação lendo Ezequiel 37. Porque em Ezequiel 37, nos versos a seguir, Deus ali falando em visão, pois no verso 1, ele foi levado, carregado pelo Espírito do Senhor para um vale cheio de ossos secos, o profeta Ezequiel. E ali o Senhor Deus pergunta, será que esses ossos podem viver? Esses ossos podem viver? E ele então fala, o Senhor sabe, porque há dúvida no ser humano. Mas o Senhor prometeu, falou para Ezequiel que ele colocaria tendões, ele colocaria pele, ele colocaria carne, colocaria fôlego nesses ossos secos que ele estava vendo neste vale. E ele mandou o profeta do Senhor profetizar e ordenar. E então, enquanto ele profetizava, o profeta Ezequiel ouviu um ruído. E havia uma agitação, porque os ossos estavam começando a se juntar. Osso a osso. Tendões vieram, carne vieram sobre eles, pele os cobriu. Mas ainda não havia fôlego.
Então ele disse, profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, diz ao vento. E aí ele então profetiza, e aí o verso 9 fala, vem dos 4 ventos ao fôlego e respira sobre estes mortos para que eles possam viver. Aqui é a palavra do Senhor sendo pregada. E o comentário da revista Review Herald, de 17/1/1893, diz o seguinte: não devemos de maneira alguma ser dissuadidos de cumprir nossa missão, nossa comissão pela indiferença, pela apatia, pela falta de percepção espiritual naqueles sobre os quais a palavra de Deus é levada a efeito. Devemos pregar a palavra da vida àqueles a quem julgamos sem esperança, como estivessem em seus túmulos, ou seja, como se fosse como esses ossos secos. Porque o que sobra do túmulo é apenas osso e às vezes até o pó. Devemos repartir-lhes a mensagem. Desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Efésios 5,14. Não é o agente humano que deve inspirar a vida. O Senhor Deus de Israel fará essa parte, despertando a natureza espiritual sem vida para a atividade. O fôlego do Senhor dos Exércitos deve entrar nos corpos sem vida. No julgamento, quando todos os segredos forem revelados, será conhecido que a voz de Deus falou por meio do agente humano, despertou a consciência entorpecida, agitou as faculdades sem vida e levou os pecadores ao arrependimento e contrição e abandono dos pecados, ou seja, vai ser mostrado para todo mundo que enquanto havia aqui juízo, o Senhor trabalhou com esse povo, usou seus profetas, usou pessoas para estar levando essa mensagem, como agora está acontecendo neste momento. E essas pessoas então foram levadas ao quê? Ao arrependimento. Elas estavam com a consciência entorpecida, por isso eram como ossos secos, como mortos, como pessoas que estavam em um túmulo, sem vida. E agora, ao se arrependerem, ao ouvir essa mensagem, ao haver contrição, abandono do pecado, que essa é o importante, a parte importante, eles então passam aqui a viver. Será então claramente visto que por meio do agente humano, a fé em Jesus Cristo foi transmitida à alma e a vida espiritual provinda do céu foi soprada sobre alguém que estava morto em ofensas e pecados e ele foi vivificado com vida espiritual. Nós vemos então aqui que aquele a quem a mensagem foi transmitida e recebeu essa mensagem vinda do poder de Deus, através do que? Soprada por quem? Pelo agente de Deus nessa terra, que são os seus profetas. E essas pessoas então que estavam mortas em suas ofensas, em seus pecados, eles foram o que? Vivificados. Esse símile dos ossos secos não se aplica apenas ao mundo. Não devemos achar que esses ossos secos são as pessoas que estão lá fora que ainda não viram essa mensagem, mas ela serve também para a casa de Israel. Olha só, mas também aqueles que foram abençoados com grande luz, ou seja, os adventistas do sétimo dia, por exemplo, pois eles também são como os esqueletos do vale. Eles têm a forma dos homens, a estrutura do corpo, mas eles não têm vida espiritual, por isso são ossos secos. Não são ossos secos na parte física, da qual podemos ver, mas é na parte espiritual, no interior do coração, onde Jesus pode ver. Contudo, a parábola não deixa os ossos secos meramente unidos conforme a estrutura dos homens, pois não basta que haja o que? Simetria de membros e de feições. O sopro de vida deve vivificar os corpos para que eles possam permanecer em pé e entrar em atividade. Esses ossos representam a casa de Israel. E aonde nós podemos ver isso? Lá no verso 11 do capítulo 37. Ali está falando que esses ossos são a casa de Israel. A igreja de Deus e a esperança da igreja é a influência vivificante do Espírito Santo. Se não houver o Espírito Santo, lembra lá das virgens, se não houver o azeite, se não houver o caráter de Deus moldado em nossas vidas, nós não seremos pessoas vivificadas que transmitem luz, que transmitem vida, mas seremos como ossos secos. Olha só o que diz aqui, o Senhor deve soprar sobre os ossos secos para que possam viver. Mas nem todos os ossos secos viverão, porque sabemos que tem pessoas que não aceitarão essa mensagem, que não deixarão que o poder transformador do Espírito Santo de Deus venha a ser derramado sobre suas vidas.
O Espírito de Deus, com seu poder vivificante, deve estar em todo agente humano para que todos os músculos e tendões espirituais possam o quê? Estar em exercício. Sem o Espírito Santo, sem o sopro de Deus, há o entorpecimento de consciência, perda de vida espiritual. Será que não estamos hoje como os ossos secos? Sem vida, sem o sopro de Deus, sem o Espírito Santo, com nossas mentes entorpecidas pelos desejos carnais, pelas coisas do mundo, pelo brilho do mundo. Muitos que não têm vida espiritual possuem seus nomes nos registros da igreja, olha que importante isso, mas não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eles podem estar unidos à igreja, mas não estão unidos a quem? Ao Senhor. Não estão unidos ao Senhor. Olha o que diz mais aqui na Review Herald. Eles podem estar unidos à igreja, mas não estão unidos ao Senhor. Eles podem ser dirigentes do desempenho de certo conjunto de deveres e podem ser vistos como homens vivos, ou seja, para as pessoas que estão aqui, que não têm os olhos espirituais, que só o Senhor tem. Essas pessoas que hoje fazem tantas coisas na igreja, pregam, oram, batizam, dão estudos bíblicos e não há nada errado nisso, deve ser feito isso. Mas essas pessoas só estão o quê? Trazendo aparência exterior dentro do seu coração, dentro da sua parte espiritual ali, na parte em que só o Senhor vê. Não há vida, mas ossos secos, ou seja, na parte espiritual estão mortos. E olha só o que diz. No entanto, muitos estão entre eles que têm um nome de que vivem e estão mortos. E aí cita aqui Apocalipse, né? No capítulo 3. A menos que haja uma genuína conversão da alma a Deus, a menos que o sopro vital de Deus desperte a alma para a vida espiritual, a menos que os que professam a verdade sejam motivados pelos princípios do céu, eles não nasceram da semente incorruptível que vive e permanece para sempre. A menos que confiem na justiça de Cristo como sua única segurança, a menos que eles copiem seu caráter e que trabalhem em seu espírito, eles estão nus, não possuem o manto de sua justiça. Os mortos muitas vezes se passam por vivos. É isso que está querendo dizer aqui. Muitas vezes vemos pessoas na igreja, vemos pessoas que achamos que são consagradas, achamos que realmente têm o Espírito de Deus, mas são ossos secos. Apenas transmitem o exterior. E aí parecem que estão vivas, mas por dentro, na parte espiritual, estão mortas. Pois os que estão operando o que chamam de salvação segundo suas próprias ideias, não estão operando em Deus, que é quem opera neles tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Eles têm que entender que não é por força meramente humana, não é por força humana, é por força divina. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Os frutos do Espírito Santo em nossa vida, o andar, o caminhar com Jesus, é que nos fará termos vida e sermos luz para este mundo, estarmos vivos espiritualmente. Olha o que diz mais a palavra de Deus aqui. Essa classe é bem representada pelo vale de ossos secos que Ezequiel viu em visão. Review Herald, 17/1 de 1893. Essa é uma mensagem que Deus deu, a sua profetisa, para o seu povo, para que acordassem, para que saíssem da sua mornidão. Que não sejamos como esses ossos secos. Olha só o verso 13 e 14 do capítulo 37 de Ezequiel, diz assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas. Muitos sairão das sepulturas, muitos deixarão de ser ossos secos, que sejamos eu e você, que ao ouvir a mensagem de Deus, ouvir a sua voz, seja por qualquer meio ou por meio dos seus profetas, nós possamos despertar. E diz o verso 14: eu porei meu espírito em vós e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o cumpri,
diz o Senhor. Se nós permitirmos que o Senhor Deus trabalhe em nossas vidas, Ele vai fazer isso, Ele vai cumprir. Ele vai colocar tendões, vai colocar carne, vai colocar pele. Ele vai unir os nossos ossos e nós seremos vívidos espiritualmente. Seremos o seu povo escolhido e não andaremos em trevas. Não estaremos na escuridão, não estaremos mortos, mas vivos. Não teremos apenas nossos registros nos livros da igreja, mas teremos os nossos nomes inscritos nos livros do céu, que são o mais importante. Não apenas faremos a lição, ou iremos à igreja, ou leremos a Bíblia, ou daremos estudo bíblico, ou cantaremos, louvaremos, meditaremos, ou faremos ali orações por simplesmente um hábito, mas porque queremos ter comunhão com o Senhor. Que esse seja o meu e o vosso desejo. Eu convido agora vocês a, juntamente comigo, orarmos para pedirmos poder a Deus, para que sejamos vivos espiritualmente. Ao Senhor Deus e Pai, e agradecemos por essa mensagem, que nós possamos ser vívidos espiritualmente, que possamos, ó Pai, clamar por Ti dia e noite, pelo perdão, pela confissão, o arrependimento que é necessário para estar escrito no livro da vida, para passar por esse julgamento, ó Pai, do qual estamos vivendo nesse momento. Ajude o seu povo a ser fiel, a ser verdadeiro, a sair da mornidão, a crer, Senhor, nos seus profetas mandados a nós para esses últimos dias. Que acreditemos em Sua palavra, que acreditemos no Seu poder, pois sabemos que a Tua palavra é a verdade, ó Pai. E o Senhor não mandou esses agentes escreverem essas palavras para nós nesses últimos dias, simplesmente por escrever, mas porque o Senhor deseja que haja transformação de caráter, conduta, que haja arrependimento, contrição pelo pecado e que, acima de tudo, sejamos moldados pelo poder do Seu Santo Espírito e que em nós nasça Cristo Jesus e que os frutos do Espírito sejam, Pai, colocados em nossa vida. Todas essas bênçãos nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. E eu espero você até o nosso próximo encontro. Até lá!